Graça e paz. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Começamos há algumas semanas e o que a gente tem estudado nele tem sido de grande valia, porque além de entender melhor quem é Jesus, quem é o Evangelho, a gente também tem podido entender o que não é o Evangelho que tem sido pregado por aí. E dessa forma eu creio que tem sido edificante, porque a gente está se firmando sobre a palavra de Deus, que é o mais importante de tudo. Ficar com aquilo que a palavra nos diz. Semana passada, ou melhor, na última semana que eu preguei, a gente estudou Marcos de 1:16 até 20. E a gente viu que Jesus chama pessoas comuns para a realização de uma obra extraordinária. A gente viu que Jesus chama pessoas e lhes dá um privilégio de desenvolverem um relacionamento pessoal com Ele. E o desafio nosso é isso. A gente está numa campanha para levarmos pessoas a conhecer a Jesus. Para que a gente desenvolva relacionamentos discipuladores, a fim de que os nossos amigos possam também conhecer esse Jesus maravilhoso que nós temos conhecido. Nós vimos que Jesus chama pessoas que se encontram ocupadas. Eu sei que a nossa maior desculpa hoje para não fazer a obra de Deus, para não evangelizar, para não discipular, é a falta de tempo. Mas a gente viu que Jesus não foi naquelas pessoas aposentadas, ele não foi nas pessoas desocupadas, ele foi em pessoas que estavam trabalhando e desafiou elas para trabalharem numa obra superior. E eu creio que Deus deseja que todos nós façamos o mesmo. E como a gente tem desafiando, nós não estamos pedindo para você sair do seu emprego, para você largar a faculdade, não. Nós estamos pedindo para que você seja a luz onde quer que você esteja. Lá na faculdade, lá no emprego, na vizinhança, no clube, que lá você discipule os seus amigos. E nós vimos que Jesus chama pessoas comuns para obras extraordinárias. Ser pescador de homens. Levar homens a conhecer a Jesus, a ter um relacionamento correto com Deus. E Jesus chama pessoas comuns e atarefadas nesse mundo e lhes concede prioridades celestiais. A falta de compromisso com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com a igreja e tudo mais, é exatamente porque as nossas prioridades estão invertidas. Nós damos muito valor às coisas passageiras que ficarão aqui, e pouquíssimo valor às coisas que realmente valem a pena, que são as coisas relacionadas com a eternidade. Portanto, a semana passada a gente viu que Deus chama pessoas e Ele chama você para um relacionamento com Ele, para que você também chame outros para se relacionar com Ele. E hoje nós vamos prosseguir no Evangelho de Marcos e nós vamos ler capítulo 1, do 21 até o 28. Vamos nos pôr de pé para ler a palavra de Deus. Um, 21 até o 28. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. do 21 até o 28, Marcos capítulo 1. Diz assim: Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até aos espíritos imundos ele dá ordens e ele lhes obedece. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e esse assunto de possessão demoníaca,
de exorcismo tem sido muito contraditório no meio evangélico, mas hoje eu peço que o Senhor esclareça a nossa mente, o nosso coração, e que a gente possa compreender o poder do Senhor Jesus e como é bom estar debaixo desse poder. Tira do nosso coração todo medo, toda dúvida, e que a gente possa compreender que o Senhor é maior do que tudo e maior do que todos. Acalme o nosso coração, Pai, a esse respeito. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Hoje nós vamos pensar sobre essa proposição. A autoridade de Jesus é reconhecida através de seu ensino e atestada através de sua demonstração de poder sobre os espíritos imundos. Vamos falar um pouquinho sobre a autoridade de Jesus. Então a gente vê que Jesus, a princípio, ele demonstra sua autoridade ao ensinar. A gente entende que quando a gente está olhando para os evangelhos sinóticos, como a gente viu na primeira introdução ao evangelho de Marcos, que Lucas, Mateus e Marcos, eles falam mais ou menos a respeito dos mesmos assuntos. Embora a gente possa usar os outros para que a gente possa ter mais detalhes que Marcos deixou de fora. E quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente percebe que antes dessa passagem aqui em Cafarnaum, Jesus ele havia sido expulso da cidade de Nazaré. Ali na sinagoga de Nazaré, lembra que ele falou: o Espírito de Deus está sobre mim e hoje se cumpre essa profecia. O pessoal achou, quem que é ele? Ele pensa que ele é quem? Então, perseguiram ele, levaram ali até um penhasco, eles pensavam em jogá-lo lá de cima, mas na verdade ele passou no meio dele e ele foi embora. Então ele saiu de Nazaré, que é aqui na beira do mar da Galileia, então ele partiu para Cafarnaum. E ele fez de Cafarnaum, então, o seu quartel-general. Ali foi onde ele sempre se protegia de tudo aquilo que era necessário, descansava, a fim de poder continuar o seu ministério. E uma das coisas que a gente deve aprender com essa questão, ele não ficou insistindo ali em Nazaré, ele não quis permanecer em Nazaré. Já que Nazaré estava fechada, ele então partiu para Cafarnaum. E eu vejo que hoje em dia, nós como igreja, e às vezes como evangelista, nós perdemos muito tempo com pessoas que estão fechadas para o evangelho. Nós ficamos insistindo 1, 2, 20, 30, 40, 50 vezes, dando 100 oportunidades para a mesma pessoa que está fechada e dizendo sempre não ao evangelho. E nós esquecemos que tem muitas outras pessoas ao nosso redor que podem estar abertas para ouvir o evangelho. Nós insistimos muito com pessoas que amamos e devemos sim orar por elas, mas muitas vezes essas pessoas que nós amamos não querem saber do evangelho. E porque nós investimos um tempo demasiado com pessoas que não querem, às vezes nós não temos tempo para olhar para aquelas pessoas que Deus deseja salvar. Por isso que nós estamos nessa campanha de relacionamentos discipuladores, e a primeira coisa que nós falamos foi: ore para que Deus mostre para você as pessoas que Ele deseja salvar. Ore pedindo discernimento para que Deus leve até você e leve você até as pessoas que estão abertas para o Evangelho, a fim de que a gente possa compartilhar o Evangelho com pessoas que queiram a graça de Deus. Então nós temos percebido que Jesus ele foi estrategista. Ele não ficou perdendo tempo em Nazaré, mas ele partiu para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade à beira do Mar da Galileia, uma das maiores cidades ali da região. E ali também tinha uma reserva, na verdade era uma passagem onde a tropa romana tinha um ponto de parada ali. Então, para tudo que a tropa romana ali da região precisava, eles buscavam ali em Cafarnaum, que era uma das maiores cidades ali da região. E era um prato cheio para Jesus pregar o evangelho, tanto a judeus quanto a gentios, porque havia muitos gentios romanos ali. E a gente lembra para quem que Marcos escreveu? Quem era o público-alvo de Marcos? Os romanos.
Não é à toa que Jesus parou em Cafarnaum e que ele fala a respeito de Cafarnaum. Ele fala muito a respeito de Cafarnaum. E a gente vê essa estratégia. Outra estratégia que Jesus utilizava era o quê? Quando ele chegava numa cidade, ele fazia o quê? Ele procurava uma sinagoga. O que era uma sinagoga? Sinagogas eram constituídas onde havia um mínimo de 10 homens adultos que assim desejassem. Durante a semana, funcionavam como escolas para a educação de meninos judeus. No sábado, os fiéis se reuniam para a leitura das Escrituras do Antigo Testamento e para a oração. A gente deve entender que naquela época ainda os professores, os mestres, quem ensinava não eram teólogos formados. Isso só começou com essa história no 2º século, onde só homens formados poderiam ensinar. E isso demonstra porque Jesus sempre teve a oportunidade de pregar nas sinagogas, porque onde ele chegava era se dada a oportunidade para que os visitantes trouxessem uma palavra. E assim Jesus sempre teve essa oportunidade de ensinar nas sinagogas onde quer que ele chegava. E essas sinagogas, elas foram criadas aonde? Vocês lembram quando a gente pregou sobre o livro de Daniel? Onde as sinagogas foram criadas? Na Babilônia, na época do exílio. Por quê? Porque o templo havia sido destruído e não tinha mais o templo de Jerusalém. E é interessante que as sinagogas, elas influenciavam muito mais do que o templo, porque o templo, na época, era local e era único. As sinagogas, onde tinham 10 homens, e que assim eles desejassem, onde tinha uma colônia judia, eles podiam formar uma sinagoga. E essa sinagoga funcionava como um templo, um lugar de adoração, onde os meninos judeus eles eram ensinados a respeito da lei, e também aos sábados o povo se reunia para orar, para ler a palavra e para ensinar e estudar a palavra de Deus. Então, a sinagoga foi algo estratégico que Jesus sempre utilizou para o seu ensino. Logo no começo, até que depois ele já não era mais aceito, então ele já tinha a multidão que o seguia. E aqui no verso 21 a gente vê isso, que eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Mas o verso 22 fala algo que deixou todos de boca aberta. Diz assim que todos ficaram maravilhados com o ensino de Jesus, porque ele lhes ensinava como alguém que tinha autoridade, e não como os mestres da lei, como os escribas ensinavam. E a pergunta é, onde os ensinos de Jesus se diferenciavam tanto dos ensinos dos escribas? O povo sempre estava com os escribas, eles eram considerados doutores da lei, os conhecedores mais profundos da lei. Mas quando Jesus chega, um homem simples, um homem, entre aspas, sem estudo, que não tinha uma formação formal, não tinha uma formação numa universidade, mas ele foi reconhecido como alguém que tinha muito mais autoridade, ou seja, alguém que realmente sabia o que estava falando e falava com autoridade bem diferente daquela que os judeus conheciam nos escribas. E quando a gente começa a pensar, a gente tem que entender, Jesus ele possuía autoridade pessoal. Lembra no Sermão do Monte, quando ele falava assim, lembra o que foi dito pelos antigos? Ele dizia assim, eu, porém, vos digo. Imagina a mente de um judeu. Quem é ele para falar dessa forma? Eu, porém, vos digo, quer dizer que ele era mais importante, mais influente que os antigos? Sim. E por que ele falava dessa forma? Jesus possuía uma autoridade pessoal porque sempre que um escriba ia falar, ele citava os antigos. Ele citava algum teólogo, ele citava algum rabino antigo, para dizer assim, eu estou falando, mas estou apoiado sobre o fulano, sobre o ciclano, sobre o beltrano. Então, a autoridade de quem estava falando não vinha deles mesmos, mas dos antigos. Jesus foi diferente. Ele chegava e ensinava com tanta profundidade e com tanta verdade que era inegável a autoridade que ele tinha. Então, se diferenciava disso. Os escribas falavam
o que os outros, eles eram um relógio de repetição, né? Eles repetiam aquilo que alguém já tinha dito. Jesus não, ele falava com autoridade, ele ensinava como alguém que realmente sabia e dominava o que estava sendo dito. Jesus falava também a verdade e ele era a própria verdade. Quando você começa a ver os discursos dos escribas, dos mestres da lei, dos fariseus e dos doutores que tinham lá, como você começa a perceber como eles enrolam, como eles desviam, como eles fogem da verdade. Lembra quando Jesus está conversando com um deles e um deles dizia assim, ó, tudo aquilo, para não ajudar o pai e a mãe, que eram idosos, eles diziam assim, tudo que eu tiver tudo que eu tenho é corban, ou seja, uma oferta a Deus. E aí Jesus fala assim, ó, vocês anulam a lei de Deus por causa da lei que vocês mesmos criaram. Ou seja, eles não ajudavam os pais que eram idosos, porque eles diziam assim, que aquilo que eu poderia dar para vocês, eu dou para a igreja. Então eu não tenho como ajudar vocês. Então Jesus critica eles, por quê? Porque eles não pregavam com verdade, eles não ensinavam com verdade. Na verdade, eles eram avarentos. E eles não queriam ajudar os seus pais idosos. E aí eles davam a desculpa de que já estavam ajudando a igreja. E ajudando a igreja, então eles estavam livres de ter que ajudar os pais. Segundo a lei que eles mesmos criaram. Não foi Deus quem criou isso, porque Deus diz, um dos primeiros mandamentos era honrar pai e mãe. Deus dizia isso, mas eles inventaram as próprias leis para não honrar pai e mãe. Então, Jesus se diferenciava dos escribas porque ele falava a verdade. Ele era a própria verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele pregava, era impossível contradizer ele e mostrar que ele estava errado. Todos reconheciam que aquilo que ele falava realmente era a expressão exata dos fatos. Era plenamente verdade. Outra coisa, Jesus tratava dos assuntos mais importantes da vida. Salvação, morte, eternidade, perdão. Os escribas ficavam lá discutindo. Eu vou dar o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. E aí Jesus falava, mas vocês se esquecem do principal, que é do amor e da misericórdia e da justiça. Então ele se preocupava com coisinhas triviais que não iam interferir diretamente na vida deles, semanal. Mas Jesus ele falava das coisas mais importantes para o ser humano, coisas que realmente eram relevantes e que produziam vida e vida espiritual em cada um dos seus ouvintes. Jesus possuía também todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O Anderson leu o texto falando a respeito de dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele falou um pouquinho a respeito da sabedoria divina que Jesus tinha, tanto para ler os pensamentos dos seus oponentes, quanto para também dar uma resposta que calava todos aqueles que estavam ao seu redor. Colossenses, Paulo está dizendo assim, vocês não podem ser enganados por vãs filosofias. Nós temos Jesus, e em Jesus estão escondidos todos os tesouros, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Seja lá o que for que nós necessitarmos de sabedoria, de direção, de discernimento, isso pode ser encontrado em Jesus. Através da orientação de Jesus, através daquilo que Jesus tem para nos ensinar, e principalmente na palavra de Deus, e o próprio Senhor Jesus é a palavra viva. E também nós vimos que Jesus proporcionava o quê? Esperança. Como é gostoso você ouvir alguém que sim aponta o problema, mas que também dá esperança do futuro. Jesus, ele apontava sim o pecado, apontava o erro, apontava o juízo, mas ele era a solução para todo esse pecado, para todo juízo, para toda condenação. Enquanto os escribas colocavam um fardo pesado demais nas costas do povo, mas eles não queriam levar nem mesmo com um dedinho. Então, Jesus ele era
extraordinário. A forma dele ensinar, as ilustrações, como ele usava as coisas do dia a dia para trazer verdades espirituais profundas, isso diferenciava de tudo e de todos. Nós que somos pregadores, os irmãos que têm pregado, os irmãos que têm ensinado, isso deve trazer consolo ao nosso coração. Que o maior pregador de todos os tempos, o maior conhecedor de todos os tempos, falava a verdade como ninguém, ele também foi rejeitado. Então, quando você é rejeitado, quando você não é ouvido, fique tranquilo. Se Jesus também não foi ouvido, Jesus também não foi atendido naquilo que ele pregava, quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Portanto, isso deve trazer consolo ao nosso coração. A gente tem que entender que os escribas, eles falharam em 3 coisas, pelo menos. Primeiro, eles falharam quanto ao conteúdo. Eles pregavam doutrina de homens. Eles que criaram as suas próprias regrinhas. Segundo, eles falharam quanto aos métodos. Eles ensinavam de maneira fria, de maneira egoísta, de maneira acusativa apenas. E, em terceiro, eles falharam quanto ao propósito. O propósito dos escribas, dos doutores da lei, era engrandecimento próprio, mostrando quanto conhecimento eles tinham, enquanto Jesus pregava e ensinava para a glória do Pai. E era inevitável que isso não fosse visível entre o povo que estava ouvindo a Jesus. Então, o texto está mostrando que Jesus tinha autoridade para ensinar. A autoridade dele, quando ele estava expondo as Escrituras, era notável, a ponto das pessoas ficarem admiradas de ouvir Jesus ensinando. Agora, o texto começa a mostrar também a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual. E a gente tem visto tanta coisa, eu nem perco tempo para assistir, mas vocês, quando põem a televisão, vocês conseguem perceber como esse assunto de batalha espiritual, como esse assunto de exorcismo, de possessão demoníaca tem tomado conta da mídia e como isso tem dado ibope para o diabo e não para Deus, para o diabo. Nós estamos presenciando igrejas e mais igrejas que têm entrevistado o diabo, batendo papo com o diabo. E pior, aceitando a opinião. Esses dias há um tempo atrás, mostrou um diabo falando mal de uma outra igreja. E o pastor daquela igreja todo feliz, porque o cara, então, vai se acreditar no testemunho do ser mais imundo desse universo. Dar crédito para o diabo. Então, as coisas que têm acontecido, nem de perto são as coisas que Deus deseja que eu e você conheçamos a respeito desse assunto e coisas que Ele deixou escrito nas Escrituras. Mas a gente tem que entender que o primeiro ponto aqui, Jesus não poupou os seus discípulos de presenciar a manifestação do reino das trevas. Jesus, ele não poupou os seus discípulos. Entenda, logo no comecinho, ele tinha acabado de evangelizar, de chamar os seus discípulos, Pedro, Tiago, João, tinha começado a caminhar com ele. Primeiramente foi expulso lá da sinagoga, que tentaram matar ele lá em Nazaré. Então, os discípulos será que vale a pena seguir esse homem? Agora, chegando ali em Cafarnaum, primeira coisa que ele faz, quando Jesus está ensinando, o que acontece? Uma manifestação demoníaca bem no templo, bem aonde Jesus estava ensinando. E hoje nós estamos presenciando um tempo em que a igreja tem escondido de seu público as grandes verdades centrais do Evangelho, para tornar o Evangelho um pouco mais apetecível aos que o ouvem. Estão pregando um evangelho assim, meio camuflado para não causar medo e nem impactar as pessoas, não assustar, não espantar as pessoas. E a gente vê que com Jesus não foi assim. Ele poderia ter impedido, ele poderia ter ido para outro lugar, mas não, ele levou seus discípulos recém-convocados para um lugar aonde ele teria
confrontamento com as trevas. E a gente tem presenciado um movimento que tem se nomeado de igreja sensível ao ouvinte. Ou seja, a igreja tem que ensinar aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que é agradável, gostoso para o povo. Mas dessa forma tem escondido grandes verdades, às vezes verdades duras, sim, mas verdades duras que pode quebrantar um coração ainda mais duro para torná-lo maleável na mão do Senhor. Então, uma das piores coisas que a igreja pode fazer é evitar que as pessoas, ou mesmo os novos, aqueles que estão chegando, ouçam coisas duras. E sabe o que tem acontecido? Porque a igreja tem poupado os seus ouvintes de ter todo o desígnio de Deus sendo pregado, porque é isso que Paulo diz, que ele não deixou de pregar todo o desígnio de Deus, sim, falar do amor, falar do perdão, falar da esperança, mas ele também falava da justiça, falava do arrependimento, falava do pecado. Nós temos que falar de toda a Escritura. Eu louvo a Deus por poder pregar de maneira expositiva um livro inteiro, porque assim eu não preciso fugir dos assuntos e eu também não preciso ficar pegando assuntos para jogar carapuça. Quando a gente está estudando um livro, como a gente começou a estudar o Evangelho de Marcos, os assuntos estão aqui. Do começo ao fim, nós vamos falar de tudo aquilo que o Evangelho espera que nós saibamos. Tanto das coisas boas, quanto também das coisas duras de se engolir. E o fato de a igreja estar querendo poupar as pessoas de ouvir coisas duras, tem criado crianças espirituais que nunca crescem. E sabe o que mais tem acontecido? Além de a igreja estar cheia de crianças espirituais que não podem ouvir coisas mais duras, às vezes nós estamos presenciando igrejas cheias de pessoas vazias de Deus, porque elas estão ali só para ouvir o que elas querem, e nem sempre elas ouvem o que precisam, nem sempre elas estão ouvindo e recebendo o Evangelho na sua inteireza. E isso acaba produzindo uma igreja sem saúde, uma igreja que sucumbe quando vem as tempestades, uma igreja quando é desafiada a marchar e quando vem a perseguição, ela recua, porque ela não está pronta para ouvir aquilo que Deus deseja para ela. Mas a gente vê que Jesus, logo de cara, leva os seus discípulos e ali onde ele está tem um confronto com as trevas. E a gente nota aqui no texto, verso 23, que diz assim: justo naquele momento. Você consegue imaginar a cena? Jesus ensinando, Jesus deixando todo mundo admirado com a profundidade como ele ensina a verdade, mas de repente ali naquele lugar onde todos nós devemos supor que numa casa religiosa só tenham pessoas que estejam debaixo do cuidado de Deus. E a gente percebe aqui que logo naquele momento onde religiosos estavam presentes para estudar a palavra de Deus, para orar, de repente manifesta alguém que não tem nada a ver com Deus. Estava lá dentro, mas não era salvo. Estava lá dentro, mas não tinha sido transformado numa nova criatura. Estava lá dentro, mas não conhecia a esse Deus maravilhoso. E a gente tem que tomar cuidado, porque é muito fácil a gente pensar que pelo fato de o nosso nome estar escrito no livro da vida, ou melhor, estar escrito no rol de membros de uma igreja, o nosso nome também está escrito no livro da vida. Aquele homem, provavelmente, ele estava inscrito naquela sinagoga. Mas com certeza o nome dele não estava escrito no livro da vida. Nós vamos ver mais adiante que é impossível, e hoje as pessoas querem justificar, mas a pessoa sempre deu um bom testemunho, a gente acredita que ele era crente, mas alguma coisa aconteceu que ele ficou possesso. Gente, você acha que o diabo entra numa casa onde Jesus está? Você acha que uma pessoa que já foi lavada pelo sangue de Jesus
pode ser possuído pelo príncipe das trevas? Você acha que onde está a luz, as trevas podem se manifestar? Mas aqui é claro, um homem que provavelmente estava sábado após sábado, após sábado, após sábado, após sábado, dentro da sinagoga, ouvindo a palavra de Deus, sábado após sábado, após sábado, após sábado. Mas exatamente no momento em que Jesus estava, eu creio que o demônio que estava ali não pôde suportar as verdades tão profundas que Jesus estava ensinando. E quando todo aquele povo estava admirado em ver o ensinamento de Jesus, ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que parar com isso, ele vai converter todo mundo. Até esse cara que eu estou, que não é crente, ele vai acabar tornando ele crente. Então o que ele fez? Ele deu um grito para tirar a atenção de Jesus e das verdades que ele estava pregando, para que a atenção agora ficasse nele. Qualquer semelhança é mera coincidência. Que hoje se faz culto onde se entrevistam o diabo. Então, dá-se mais atenção ao diabo e ao poder de quem aparentemente está manipulando ao diabo do que as verdades mais profundas que a palavra de Deus deseja ensinar. Então, naquele momento, e o texto é muito claro, eu gostei muito dessa expressão, a NVI diz assim, justo naquele momento. Ele estava sempre ali. Por que será que ele nunca se manifestou? Porque justo naquele momento, onde o próprio Senhor Jesus estava presente. E é interessante que quando a gente começa a olhar, a gente vai prestar atenção em algumas características com as quais Deus nos criou. Vocês já ouviram falar de pericorese? Pericorese é a capacidade que as três pessoas da Trindade têm de uma habitar a outra. Mas Deus também nos criou com essa capacidade de ser habitado por um outro ser. Então, eu chamei de habitabilidade, ou seja, a capacidade de ser habitado por outro ser. Seja ele Deus, ou seja ele os demônios. Então, Deus nos criou com essa capacidade. Nós podemos, quando salvos, ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós também podemos, quando não salvo, ser habitado por 1, por 2, por 7, por 8, por 6.000 demônios. Como a gente vê que tinha um homem possesso que Jesus libertou, que estava possuído por uma legião, porque eles eram muitos. Então Deus criou eu e você com essa capacidade. Nós somos uma casa vazia e Jesus ele explica quando ele está falando a respeito de que o espírito quando sai de uma casa, né, então quando ele é expulso de uma pessoa, ele fica rondando. E depois, quando ele volta, ele encontra essa casa ainda adornada, limpa, mas vazia. E aí ele volta com outros 7 piores do que ele. Então, o texto é muito claro quando mostra que nós temos a capacidade de ser habitado por um outro ser. Pode ser Deus e pode ser os demônios. E o que é uma possessão demoníaca? Possessão demoníaca, então, é a invasão e o domínio de uma pessoa por um ou mais demônios, levando a mesma perca do controle de seu físico e sua capacidade mental, que agora está de posse desses seres espirituais malignos, que falam e agem através do corpo da pessoa dominada. Há 2 perigos. Tudo a gente achar que é o demônio e achar que nada é o demônio. Eu fui visitar uma família e quando eu falei, a gente precisa tomar cuidado com o diabo, com Satanás, a família ficou assim. Aí a Andréia falou assim, você percebeu o quê? Que você falou diabo, eles ficaram todos. Como assim, se a palavra diabo fosse uma entidade por si só, e pelo fato de eu pronunciar o nome do diabo, eu estava atraindo uma coisa maligna. Gente,
O texto é muito claro, que a gente viu o poder que tem Jesus, e a gente tem que entender, o diabo também é um ser criado. O diabo ele não é onipotente, ele não é eterno. Não, ele é um ser que foi criado por Deus e ele está submisso a Deus. Outra coisa que tem que ficar bem clara, que o diabo não é o chefe do inferno. As pessoas acreditam que lá no inferno o diabo vai ficar cutucando você para fazer você sofrer. O diabo é o lugar que Deus, o inferno é o lugar que Deus criou para o diabo ser condenado. Fique tranquilo. Ele não é chefe de nada. Quem manda nele é o nosso Senhor Jesus Cristo. E no inferno o diabo também vai padecer juntamente com todos aqueles que negaram a Jesus, que não abriram o seu coração para receber a Jesus Cristo. E aí a gente vê que realmente o que o demônio deseja com a possessão demoníaca é dominar o quê? A mente da pessoa. Porque dominando a mente da pessoa, ela tem o domínio sobre toda a pessoa. E a gente tem que entender algumas coisas, algumas verdades que as Escrituras mostram a respeito da possessão demoníaca. Primeiro, a existência da possessão é inegável. A gente tem pessoas que acreditam que isso foi restrito à época que Jesus estava aqui. Tem pastores que não acreditam que haja hoje possessão, que é problema mental, que é cachaça. Mas aqui, quem já presenciou uma possessão demoníaca e já teve a oportunidade de ver uma pessoa liberta, como ela muda da água para o vinho a partir do momento que o demônio sai, é bem convicto de que possessão demoníaca ainda hoje existe. O demônio está aí solto, os anjos de Satanás estão por aí e estão possuindo pessoas que estão dando brechas para ele. Então, a Bíblia atesta, possessão demoníaca é real. É real. Eu presenciei a conversão do meu irmão e da minha cunhada se deram por causa que o cunhado do meu irmão ficou possesso. E o meu irmão, eu era magro na época, né, não era desse tamanho, né? Então, o meu irmão era do tamanho do Dadá, assim, né? Pastor Marcos Samuel, um pouco mais alto que eu. E o meu irmão, com a Bíblia na mão, foi para cima do cunhado, né? Pensando que a Bíblia poderia fazer algo. E em nome de Jesus, não para o meu engrandecimento, mas quando eu cheguei bem menor que o meu irmão, sem Bíblia, sem nada, e com a autoridade que o Senhor Jesus nos dá, e eu disse, sai em nome de Jesus, ele não veio para cima de mim, pelo contrário, ele ficou, ele é meu ali no canto, mas era um rapaz que antes de eu chegar, ele estava batendo com a cabeça na parede, uma parede chapiscada, então ele estava com a testa toda ensanguentada, com os cotovelos, ele estava se batendo no chão. E quando meu irmão chegou com a Bíblia, ele partiu para cima do meu irmão, falando que ia matar ele. Aí meu irmão, ele tinha medo dessas coisas, mais do que depressa ele correu. E quando a gente chegou, estava o meu irmão, estava crente de várias igrejas, todos lá na frente. O cara se arrebentando e quebrando tudo lá na frente. Mas como naquela época, eu também não sou nada, eu não tenho nada, não tenho poder, não tenho capacidade alguma. Mas naquela época, foi uma sexta-feira, à noite, que eu cheguei em casa, minha mãe estava no telefone com a minha cunhada falando, sua cunhada está pedindo para você lá, quer falar com você. Eu peguei o telefone e falei, o que foi? Ai, meu irmão está possesso, está quebrando tudo aqui. Eu falei, isso é para vocês pararem de brincar com Deus. Porque quando eles estavam bem, eles iam para o pagode. Quando as coisas pioravam, eles iam para a igreja. Melhorava pagode, ficava bem. Então, aí eu falei, eu não vou para vocês pararem de brincar com Deus. Mas aí me deu um remorso, eu orei, pedi perdão a Deus e fui. Mas isso foi uma sexta-feira. Mas olha como é que Deus age. No sábado anterior, teve a Associação das Igrejas Batistas lá de Araraquara. E eu fui. E um pastor, o pastor Carlos Belo, lá de Taquaritinga, ele testemunhou que lá em Taquaritinga era uma encruzilhada de boiadeiro, então tinha muitos terreiros e muita gente possessa lá. E ele falou que ele estava enfrentando muitas lutas espirituais. Eu me interessei na palestra dele e na hora do almoço eu fui sentar com ele. E eu perguntei para ele, como é que funciona? E ele me ensinou, nós não somos nada, nós não temos poder, nós não valemos nada. Mas o poder está
no sangue de Jesus. Então, quando acontecer, primeiramente, pede perdão a Deus pelos seus pecados, ajoelha lá, confessa os seus pecados e vai em nome de Jesus. E chegando em nome de Jesus, você só diz, sai em nome de Jesus, que ele vai sair. E realmente, eu entendi que não era eu indo, mas porque eu também fugiria humanamente. Mas eu fui em nome de Jesus, e quando eu dei a ordem em nome de Jesus, o demônio saiu. Mas aquele rapaz que estava se batendo a cabeça no muro, estava todo machucado, de repente ele fez assim. Ai, o que está acontecendo? Ai, que dor. Aí ele começou a sentir dor. Como que um cara que está dando cabeçada no muro, em questão de 1 segundo, passa a sentir as coisas? Então, e aí, um pastor que foi chamado, ele não acreditava, ele achava que o rapaz estava bêbado. Sim, ele também estava bêbado, mas não era só bebida, ele estava realmente possesso, porque ele falava com outra voz, e ele dizia que ia matar as pessoas que estavam ali querendo pegar ele. Mas a questão é a seguinte, a Bíblia mostra, possessão demoníaca é real. Existe, não temos como negar. As Escrituras falam e o testemunho da igreja durante todos os séculos tem mostrado que o diabo está aí agindo e aprisionando muitas pessoas. Outra coisa que nós não podemos negar, difere de uma doença mental. É claro e evidente, a Bíblia trata tanto de pessoas epiléticas, mas também trata de pessoas possessas. Fala das duas com palavras diferentes e de maneiras diferentes. É possível que uma pessoa de tanto ficar possessa chegue à loucura, sim. Mas nós não podemos falar que toda pessoa que tem problema mental, ela está possessa por demônio. Isso não é verdade. A Bíblia diz, e ela difere as duas coisas. Então, é possível ser possesso e é possível ter problemas mentais, sem que seja influência espiritual. Mas é possível que as duas coisas também caminhem juntas. Então, nós não podemos julgar que toda pessoa que tem problema mental está possessa, porque a Bíblia não dá essa base. Ok? Então, a possessão demoníaca é diferente de problemas mentais. Outra coisa, ela difere da opressão. Porque a opressão, ela é uma pressão externa que o inimigo faz sobre nós, principalmente sobre os crentes, que ele não pode possuir. O ambiente fica carregado, a pessoa se sente, mas ela não pode ser possuída. Então, a opressão é uma pressão externa que o inimigo faz. A possessão já é uma pressão interna. Ela assume o controle da pessoa. Então, é diferente um crente estar passando por uma opressão maligna, é diferente de uma pessoa que não tem Jesus ser possessa. É bem diferente. Outra coisa que a gente encontra nas Escrituras, que a possessão se dá apenas em pessoas que estão vazias de Deus, ou seja, não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não creio, por meio das Escrituras, que um crente possa ficar possesso. Eu já disse que em São Paulo eu batizei uma senhora que chegou, batizei ela e o marido, que vieram de outra igreja, frequentaram um bom tempo, eu fiz o estudo bíblico e batizei. Tinha um neto preso, o neto fugiu e foi para a casa dela. 10 horas da noite ela me liga, pastor, lembra o neto que a gente está orando? Está aqui em casa. Ele fugiu e está aqui. Aí eu falei, tá bom, daqui a pouquinho eu estou aí. Chegando lá, conversando com ele, bateram o papo, e aí ele não quis saber de Jesus. Mas eu falei, eu posso orar por você? Ele fez assim. Quando eu pus a mão nele para orar, para minha surpresa, a avó dele, que eu tinha batizado, caiu possessa. E aí, em nome de Jesus, um demônio saiu, aí eu fui orar de novo, caiu novamente possessa. E aí, eu vi que ia ser difícil aquela noite. Então, eu liguei para uma rede de oração que a gente tinha lá, liguei para uma irmã e falei, avisa para o maior número de pessoas possível para que elas orem, porque eu estou no meio de uma batalha espiritual. Não falei mais nada, só falei nisso. Aí, a terceira vez,
ela vai orar entregando a vida para Jesus, aí ela conseguiu entregar a vida para Jesus e não manifestou mais. Passado alguns dias, ela foi lá em casa, eu pedi para a Andréia levar as crianças lá para o fundo, fechar a porta, aí a Andréia deixou as crianças para lá e veio, porque eu não queria que acontecesse na frente das crianças, porque eu ia checar. E lá eu chequei, pedi para que ela confessasse Jesus como seu Senhor e Salvador. Naquele dia ela confessou novamente e nunca mais aconteceu. Eu creio que ela se converteu naquela noite da possessão. Ela não era convertida, ela era uma convencida. Ela sabia que a igreja era boa, que era um bom lugar, mas ela nunca tinha se convertido. Naquela noite ela se rendeu a Jesus. E o neto, quando eu peguei o telefone para ligar para a irmã, pedir para as pessoas orarem, eu acho que ele pensou que eu tinha chamado a polícia, ele sumiu. Mas a grande questão é real, e eu creio que crentes de verdade não podem ser possessos. E também não pode ser exercida sobre uma pessoa salva por Cristo. Se você ler 1 João aí, capítulo 5, versículo 18, diz assim, o texto, diz assim, 1 João 5,18, diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então, eu creio que Jesus, ele protege aquele que nasceu de novo. Aquele que pertence a Deus está seguro nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que entender que Jesus também, ele não permitiu que o espírito imundo virasse o centro das atenções. Como a gente tem falado, se entrevista, dá muita oportunidade e fazem até exibição nos cultos públicos com o inimigo. Mas a gente encontra aqui Jesus diante de um inimigo, de um espírito imundo que conhece muito bem a Jesus. E olha, esse inimigo, às vezes, ele tem uma teologia melhor do que muitas igrejas. Porque vocês notaram as palavras do inimigo? Primeiro, reconhecem a humanidade de Jesus quando o chamam de Nazareno. Depois, eles reconhecem a divindade de Jesus quando o chamam de o Santo de Deus. E também, eles reconhecem a soberania de Jesus quando perguntam se ele já tinha vindo para destruí-los. Eles sabem que Jesus era plenamente homem, porque ele veio para resgatar os homens, plenamente Deus, porque ele tinha que ser perfeito, mas ele reconhece também a soberania, que Jesus veio para destruir as obras de Satanás, e veio para destruir o inimigo. Agora, o que chama a atenção é que Jesus, ele não recebeu glória dos demônios. Vocês notaram que ele disse coisas verdadeiras. Que Jesus ele era nazareno. Que Jesus era o santo de Deus. E que Jesus tinha vindo para destruir. Ele falou coisas verdadeiras. Jesus não recebeu a glória dele. Infelizmente, hoje, às vezes, as pessoas não têm um discernimento para perceber que muitos mensageiros de Satanás, hoje, estão falando em nome de Jesus e falando coisas verdadeiras a respeito de Jesus, mas com a intenção de fisgar o coração daqueles menos experientes. Jesus não quis saber de que o demônio falasse quem ele era, que o demônio pregasse por ele. Não. Imediatamente Jesus pediu para que ele se calasse. Quando a gente vê Paulo lá em Atos, ele também fala, vocês são servos do Deus Altíssimo, para Paulo e Silas. Paulo não ficou conversando, discutindo. Única e exclusivamente pediu para que ele calasse e saísse. Assim como Jesus já havia feito. E a gente tem que tomar cuidado, porque o que vocês farão se um dia nós estando em culto, um culto solene, todo mundo prestando atenção, e de repente alguém se manifestar aqui, o que vocês fariam? Orar, mas principalmente fazer o quê? De maneira, levar a pessoa lá para o fundo. Porque o que ele mais quer é acabar com o culto. Ninguém mais vai prestar atenção naquilo que está acontecendo aqui. Então, não precisa ser o pastor.
Não é o pastor que tem que pegar e levar a pessoa. Os irmãos, eu confio nos corajosos, né? Que vão, em nome de Jesus, fazer esse trabalho. Não precisam ser os irmãos, podem ser as irmãs também, porque pode ser numa reunião das mulheres. Por quê? A intenção dele é bagunçar o coreto. Ele quer realmente tirar a atenção de Deus e chamar a atenção para ele. Imagina, quando isso acontece, principalmente numa igreja tradicional, acaba o culto. As pessoas ficam olhando só para o endemoniado. Aconteceu isso lá em São Paulo, mas lá em São Paulo a gente era em 2 pastores, né? Então uma moça começou a dar uma risada meio esquisita, a igreja cheia. Então o que eles fizeram? Me chamaram, primeira coisa, pegamos ela e fomos para as salas lá de cima. Lá, em nome de Jesus, o demônio foi expulso, ninguém percebeu. Foi meia dúzia de pessoas que estavam do lado dela. Ninguém percebeu. Hoje ela está lá, batizada, servindo ao Senhor, mas poderia ter criado um alvoroço na igreja se a gente começasse lá no meio gritar, sai em nome de Jesus, sai. Por quê? Porque era isso que ele queria. Era isso que ele queria, bagunçar o culto. Então, a gente tem que entender que Jesus também não permitiu que esse espírito imundo virasse o centro das atenções. E principalmente, a gente entende que Jesus demonstrou a sua autoridade ao expulsar o espírito imundo com apenas uma simples ordem. Uma simples ordem. Um dos grandes teólogos aí da nossa época, eu sou como os escribas, né? Eu não tenho autoridade, eu preciso usar quem tem autoridade. Né? Então, Adolf Paul, um grande teólogo, ele disse assim, preste atenção na brevidade assombrosa. Jesus não pergunta o nome, não faz uma oração relâmpago, não fica fora de si em êxtase, não murmura fórmulas, não recorre a objetos como os exorcistas judeus, não usa raízes medicinais nem vapores anestésicos. Nada além de uma ordem: cale-se e saia. E a gente vê que o espírito imundo, mesmo que contra a vontade, contrariado, o que ele faz? O texto diz o que ele faz aqui, sacudindo o homem violentamente, saiu dele gritando. Ah! Mas ele não continuou falando. Ele saiu com uma única ordem do Senhor Jesus. E é isso que Jesus espera que eu e você façamos quando alguém tiver possesso. Em nome de Jesus, saia. Você não precisa perguntar, quem é você? É o Zé Pilintra lá, como é que é? Tranca-rua? Gente, esquece isso. Que diferença vai fazer quem está lá, já que ele precisa sair e ele é imundo? Que diferença vai falar? E já que ele sendo imundo e o ser mais mentiroso e perverso do universo, você acha que ele vai falar a verdade? Você pode acreditar no que ele está falando? Portanto, saia em nome de Jesus e acabou. Não precisa ficar conversando, discutindo, entrevistando. Quanto mais tempo, pense na pessoa que está sofrendo o possesso. Eu entrevistando o endemoniado, enquanto ele judia da pessoa que está possessa. E eu fico me exaltando por mostrar que eu tenho poder sobre o demônio. Que, na verdade, o poder não é meu. O poder é única e exclusivamente do Senhor Jesus. Ninguém tem essa autoridade, exceto o Senhor Jesus. E a gente tem que prestar, então, o poder para expulsar um demônio está em Jesus. E você pode, em nome dele, também expulsar um demônio. Devemos fazê-lo em nome de Jesus. E não é necessário saber quem e nem quantos são. Não é necessário amuletos, nem mesmo a Trindade Santa para o exorcismo. Eu falo Trindade Santa, vocês sabem quem é a Trindade Santa, né? Eu não estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eu estou falando da água, do sal e do óleo, que hoje é a Trindade Santa. Eles confiam mais nisso do que em Jesus. Confiam mais que passar um olhinho lá, Santo de Israel, tem mais efeito do que o nome de Jesus. Pessoas acreditam que um crucifixo, um galinho de arruda ou um lenço é mais poderoso do que o nome de Jesus. Ou pelo menos acredita que Jesus não é suficiente, porque precisa de Jesus e dessas outras coisas. Gente,
Notem como Jesus fez com uma única palavra e o demônio já saiu. É lógico que tem casos que Jesus disse que só sai com jejum e oração. Sim, você tem que estar preparado. Mas é jejum e oração. Não é óleo, não é sal, não é água benta, não é galinho de arruda. Você pode dormir com seu galinho de arruda. Se o demônio se manifestou na presença de Jesus dentro de uma casa religiosa, onde estavam estudando a Bíblia e orando, imagina o que um galinho de arruda vai fazer com ele. Não vai fazer nada. Nada. Um lencinho bem suado do pastor Emerson não vai fazer nada. Ele está só suado, porque assim, ó, eu fico limpando. Não vai fazer nada. Se o nome de Jesus não faz, o que um lenço de um mero mortal vai fazer? E após o exorcismo, o quê? A pessoa necessita receber Jesus como Salvador pessoal. Porque você vai virar as costas, como aconteceu lá naquele dia com meu irmão e o cunhado dele. Eu fui, em nome de Jesus, o demônio saiu. Preguei o evangelho, ele falou que não conseguia crer. Tudo bem, eu fui embora. Eu cheguei em casa de moto, minha mãe, 1h30 da manhã, estava lá no portão. Falando, pode voltar que aconteceu de novo. Aí vai eu de novo para lá, por quê? Porque ele tinha manifestado de novo. Depois da segunda vez, aquele rapaz se entregou a vida a Jesus. Porque depois ele nunca mais teve esse problema, ele foi para a igreja, ele foi batizado e está bem, está livre das possessões. Mas é necessário que, não basta você falar para o demônio sair em nome de Jesus. Seu trabalho ainda não terminou, você precisa compartilhar o evangelho com aquela pessoa e mostrar que ela precisa receber Jesus como seu Salvador, porque é isso que o demônio quer fazer com ela, destruir a vida dela. Mas Jesus quer restaurar, quer resgatar. E todos nós, pela graça de Deus, somos capacitados a fazer isso. E devemos entender, o poder é de Jesus. O poder é de Jesus. Gente, para a gente encerrar, vamos pensar em algumas coisas rapidamente. Primeiro, a gente viu nesse texto o quê? A inutilidade do mero conhecimento intelectual da religião. Conhecer a respeito de Jesus, conhecer a Bíblia. Tem gente que conhece a Bíblia inteira, muito mais, conhece muito mais versículos do que nós. Mas o mero conhecimento intelectual é inútil. Por quê? Aonde vocês veem isso no texto? Um homem estudando a Bíblia dentro da sinagoga, Jesus explicando as verdades espirituais mais profundas que aquele homem poderia já ter ouvido na vida, e ficou possesso. E eu creio que aquele homem conhecia. Porque se ele era judeu, eu creio que ele cresceu ouvindo as Escrituras, cresceu memorizando as Escrituras. Mas mesmo assim, não tinha nada com Deus. Mero conhecimento de fatos e doutrinas do cristianismo não salvará ninguém. Você viu pessoas que cresceram dentro da igreja e que agora vivem aí no mundo uma vida devassa. Você conversa com eles, eles contam as histórias da Bíblia, frequentaram escola bíblica, frequentaram o EBF. Você não vê quantos bêbados vocês veem por aí cantando os hinos do cantor cristão. Já viram? Quantos? Lembra o João, quando vinha aqui? Qual hino que ele queria? Foi na cruz. Ele conhece desde pequeno, mas ele nunca se rendeu a Jesus. Vocês lembram do João, né? Que morava ali na pedreira. Ele entrava aqui, pastor, foi na cruz. Até que um dia a gente cantou Foi na Cruz para ele. Ele conhece, mas isso não salva ninguém. Precisamos nos certificar de que a nossa fé é uma fé intelectual, mas que desceu e transformou o nosso coração. Caso contrário, poderemos errar o céu por 45 centímetros. Esse é um dos folhetos que mais me impactou. Já viram esse folhetinho? Errou o céu por 45 centímetros? Aí eu pensei, antes de ler, eu fiquei tentando adivinhar qual era a mensagem. Como assim errar o céu por 45 centímetros? Aí eu pensei, como podemos chegar tão próximos e errar o céu?
E aí o folhetinho explicava que nós podemos ter um conhecimento intelectual do Evangelho, mas esse conhecimento intelectual não descer para o coração. E a distância média do homem entre o cérebro e o coração, 45 centímetros. Então é possível que eu erre o céu por 45 centímetros. O Evangelho esteja aqui, mas ele não desça para cá para transformar a minha vida, para me tornar uma nova criatura. Então é possível eu estar aqui, domingo após domingo, ouvir o Evangelho de Marcos inteirinho e enriquecer o meu conhecimento. Mas eu continuar sendo a mesma velha criatura que eu sempre fui desde o meu nascimento. Por isso temos que nos certificar que tipo de fé nós temos. Em nome de Jesus é possível expulsar os demônios e qualquer pessoa é capaz de fazê-lo, ainda que seja alguém que não tenha sido salvo por Jesus. Porque às vezes as pessoas falam, se o cara expulsou o demônio é porque ele é de Deus. Jesus, olha o que ele diz ali, em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, o quê? Apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, estarão lá diante de Deus, diante do tribunal, e vão dizer assim, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É possível alguém que não tenha nada a ver com Jesus, expulse um demônio em nome de Jesus. Porque o poder está onde? Está em Jesus. Está no nome dele. Nós cantamos aqui, é o nome que está sobre todo nome. E um dia todo joelho vai se dobrar a esse nome maravilhoso, a esse Jesus maravilhoso. Então não fique admirado com os shows que ficam fazendo lá, entrevistando demônios, senta, levanta, rasteja, vão apostar corrida, fazem até corrida de demônio. Não fique admirado com essas pessoas, porque uma pessoa que não tem Jesus é capaz de dar ordem para os demônios em nome de Jesus. Não se admire. A única maneira de se proteger da possessão dos demônios é estar coberto com o sangue de Cristo. Nem mesmo estar dentro de uma igreja ou usar amuletos e fetiches dão segurança contra os ataques de Satanás. Você quer estar seguro? Renda-se a Jesus. Entregue sua vida para que Ele cuide. Ninguém pode cuidar da sua vida melhor do que Jesus. Ninguém pode cuidar de você melhor do que Jesus. Ele é todo poderoso. Uma única ordem e o demônio saiu. Ele pode cuidar de você melhor do que qualquer outra pessoa. Jesus tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. E não há nada mais seguro do que ter a vida guardada por esse poder. E por fim, enquanto a mera religiosidade mantém pessoas presas nas garras de Satanás, a graça de Deus em Jesus Cristo liberta e salva pessoas das trevas, levando-as para a sua maravilhosa luz. Somente a graça de Deus pode transformar a nossa realidade espiritual, nos tirar das trevas e levar para a luz. Somente Jesus pode cuidar do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser, do nosso futuro, da nossa eternidade. Viva a esperança só há em Jesus. Qualquer outro lugar não haverá esperança. Portanto, creia nisso. Creia nisso, que Jesus ele tem autoridade que é reconhecida através do seu ensino e atestada através de sua demonstração de poder sobre os espíritos imundos. Portanto, caso você ainda hoje não tenha certeza de que você está ou não seguro nas mãos do Senhor Jesus, não permita, não saia daqui, ou não durma hoje sem entregar sua vida a Jesus.
Ele quer guardar, proteger, cuidar de você. Melhor do que você mesmo. Melhor do que qualquer outra pessoa. Entregue, renda-se ao Senhor Jesus. Amém?